inteligência emocional? A capacidade que a pessoa tem de lidar com as emoções, seria isso? Exatamente, é isso mesmo. É a capacidade que cada pessoa tem para lidar com as emoções. Mas só as minhas emoções? Não. É a capacidade que eu tenho de lidar com as minhas emoções e com as emoções do outro também. Olha que difícil, né? A gente já é difícil lidar com as nossas emoções. Agora, lidar com as emoções do outro, aí complicou, né? Mas inteligência emocional envolve isso também. Você lidar com as emoções do outro. É a capacidade de compreender e gerenciar as emoções, tanto as próprias como as das outras pessoas. Por meio dessa compreensão, podemos construir relacionamentos mais focados e duradouros. Os maiores problemas de relacionamento, gente, é devido ao quê? Problemas com a inteligência emocional. Problemas com a inteligência emocional. Pode ver, a maioria dos problemas com relacionamento, a inteligência emocional está no meio. Falta inteligência emocional. E olha só, agir com inteligência emocional é saber conciliar o lado emocional e o lado racional do cérebro. Nós temos dois lados, né, no nosso cérebro. O lado racional e o lado emocional. O lado que lida com as emoções e aquele lado que pensa, né, digamos assim. Porque quando a gente age pela emoção, o que acontece? A gente não pensa. A gente age por impulso. Ou quando a gente pensa demais, usa muito o lado racional, aí a gente não faz nada, né? A gente esquece de agir, porque a gente ficou pensando muito, raciocinando muito, e a gente acaba não agindo. A gente acaba não agindo, isso trava. Então, qual que é o certo? É agir pela emoção ou pela razão? O que vocês acham? Exatamente, o equilíbrio dos dois. Então, inteligência emocional é isso, é você saber ter esse equilíbrio entre o lado racional e o lado emocional do cérebro. Saber pensar, sentir e agir com coerência, construir relações saudáveis e tomar decisões coerentes, evitando arrependimentos das decisões por impulso, impensadas. E sua essência se dá quando conseguimos conciliar o lado emocional e racional do cérebro, neutralizando as emoções negativas. Porque sem isso, a gente não chega onde a gente quer. Sem isso, a gente não chega naquele objetivo, naquele sonho que você tanto quer chegar, né? Todo mundo aqui tem sonhos, não é mesmo? Todo mundo aqui tem objetivos, tem metas, desejos. Se não tem, precisa ter. Porque Deus tem muito a nos oferecer. Deus tem maravilhas para entregar para a gente. E aí a gente precisa sonhar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Sonhar e agir. Mas para isso, a gente precisa da nossa inteligência emocional em dia, né? A gente precisa de um alto índice aí de inteligência emocional. E olha que interessante que eu queria falar para vocês. Antes, gente, antigamente, né, há um tempo atrás, as pessoas mediam o nível de inteligência pelo QI. Vocês já ouviram falar do teste de QI? Albert Einstein, né, falava muito sobre isso, né, coeficiente de inteligência. E hoje em dia as coisas estão mudando. Hoje em dia não se avalia mais o QI da pessoa, ou seja, o nível de inteligência da pessoa. Hoje em dia se vê muito mais o coeficiente emocional, o QE, que é a capacidade de inteligência emocional da pessoa. Por quê, gente? Porque o que acontece? Você pode ser estudado, você pode ter um monte de faculdade, um monte de graduação, você pode ter pós-graduação, você pode ser doutorado, você pode ter um nível de QI elevadíssimo lá em cima, uma pessoa super inteligente, pessoa com maior índice de QI. Se você não tiver inteligência emocional, não vale de nada. Não vale de nada. E é por isso que muitas pessoas super inteligentes e super estudadas estão sendo desligadas de empresas. Estão com problemas de relacionamento.
Estão com problemas na vida pessoal, na vida espiritual, na vida profissional. Por quê? Não tem o quê? Eita, apertei errado aqui. Ah, não, deu certo. Não tem o quê, que é o coeficiente emocional. Não tem inteligência emocional. Então, não adianta. E hoje, o que as empresas, né, estão mais procurando por aí? Pessoas que tenham um alto índice de inteligência emocional, porque a parte do QI tem como desenvolver. Os dois, né, tem como desenvolver, mas se a pessoa ela não tem esse índice de inteligência emocional, fica difícil. E tanto que pesquisas comprovam que 80% do sucesso pessoal e profissional de uma pessoa dependem do seu nível de inteligência emocional. 80%. Então, 80% do sucesso do seu casamento depende do seu nível de inteligência emocional. Eu falo casamento, gente, porque a gente sabe que o casamento não é fácil, né? O casamento, para mim, acho que é um dos maiores desafios da vida. Para mim e para todo mundo, né? Hoje em dia, todo mundo busca um casamento saudável, feliz, mas precisa de muita inteligência emocional, principalmente no casamento. Eu gosto de usar esse exemplo do casamento, porque não é fácil, né, gente? Não é fácil. Mas se você tem um alto índice de inteligência emocional, você leva o seu casamento numa boa. A gente acha difícil por quê? Porque nossa inteligência emocional está lá embaixo. Por isso que é difícil. Desenvolve sua inteligência emocional para você ver se o seu casamento não vai ficar fácil. Eu falo, gente, eu sou prova disso. Né? Eu era uma pessoa, eu estou aqui falando para vocês, mas eu era uma pessoa que eu não tinha inteligência emocional. Eu não tinha. E eu dificultava as coisas. Eu complicava as coisas. Hoje é totalmente diferente. Depois que você eleva esse índice de inteligência emocional, você vê que as coisas vão se tornando mais fáceis. Não porque as coisas ficam mais fáceis, mas porque você se desenvolveu, você evoluiu, você buscou conhecimento e mudou, para que você ficasse maior que os seus obstáculos. Não são os obstáculos que diminuem, é você que fica maior, é você que se desenvolve para passar por cima deles. E a inteligência emocional é grande parte disso. Olha os benefícios da inteligência emocional. Redução de ansiedade e de estresse, relacionamentos mais saudáveis, aumento da empatia, mais equilíbrio emocional, facilidade para conquistar objetivos, melhorias nas tomadas de decisão, otimização do tempo e da produtividade e senso de comprometimento com suas metas. E tem mais, não é só isso não. Olha só, tem muitos benefícios, gente. Aumento da responsabilidade, visão mais efetiva sobre o futuro, mais autoestima e confiança em si e nos outros. Sabiam que grande parte da nossa autoconfiança também está relacionada ao nosso nível de inteligência emocional? Hoje, gente, o que eu mais vejo, o que eu mais atendo, são pessoas inseguras. Pessoas muito inseguras que têm medo de dar o primeiro passo. Têm medo de agir, têm medo de entrar em ação, por conta da insegurança. E com certeza, a inteligência emocional está relacionada a isso. Foco em soluções e não nos erros. Capacidade de receber críticas e responsabilidades. A habilidade de escuta, você saber ouvir a outra pessoa, né? Saber escutar. Tranquilidade ao lidar com crises na vida pessoal e profissional. Acho que esse último é o que a maioria procura, né? Tranquilidade. Quando vem uma crise aí na vida pessoal, ou na nossa vida profissional, ou na nossa vida espiritual também, é difícil manter essa tranquilidade, né? Mas a inteligência emocional, ela traz isso para a gente. Mas, o que a Bíblia diz sobre inteligência emocional? Vocês já pararam para pensar nisso? O que a Bíblia diz sobre inteligência emocional? A Bíblia fala sobre isso. Apesar de ser uma coisa que falta muito nas pessoas hoje em dia, porque hoje em dia a maioria das pessoas não tem inteligência emocional, tá? Estou falando de estudos, eu estou falando de pesquisas
realizadas, a maior parte da população não tem inteligência emocional. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Olha lá em 2 Timóteo 1:7, capítulo 1, versículo 7. Pois não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O autocontrole é um indício de inteligência emocional. E quando eu falo de autocontrole, eu não estou falando só de você se controlar para não brigar com o irmão na igreja, não. O autocontrole é na questão da disciplina também. O quanto você tem sido disciplinado? Não só com a sua vida pessoal, profissional, mas o quanto você tem sido disciplinado com as coisas de Deus. É difícil, né, manter a disciplina. Não é fácil ter essa disciplina, mas a disciplina, ela está ligada ao autocontrole. Porque se eu tenho autocontrole, eu que vou dominar o que eu faço. Se eu tenho esse autocontrole, eu vou fazer, eu que vou mandar no meu corpo, entendeu? Eu que vou conduzir aquilo. Eu que vou tomar as rédeas. Então, se eu tenho autocontrole, eu consigo ter disciplina. Eu tenho disciplina, por exemplo, para vir à igreja, eu tenho disciplina para estudar a lição. A disciplina, ela está ligada ao autocontrole, que está ligado à inteligência emocional. Então, o autocontrole é isso, é você controlar você mesmo. Controlar suas emoções, seus impulsos. E olha que interessante, a Bíblia também mostra muitos homens de Deus que perderam grandes bênçãos porque não souberam lidar com suas emoções, com seus sentimentos. Olha só. Eu separei aí 3 exemplos para vocês. Primeiro, Moisés. O que aconteceu com Moisés? Que bênção ele perdeu? Moisés não entrou na terra prometida, porque ele não soube lidar com a sua ira. Ele não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Quando Deus disse para ele, fala com a rocha, que vai sair água da rocha, né? Vai sair água dela, para você matar toda a sede aí das pessoas que estão reclamando, que estão murmurando. Mas Moisés, ele estava tão cansado, né, daquelas pessoas murmurando na cabeça dele, estava tão cansado daquela falação, né, que ele se irou e bateu fortemente com o varão, né, com o cajado ali, bateu bem forte nessa pedra 2 vezes. Mas Deus pediu para ele se irar e agir com rebeldia? Não. Deus pediu para ele falar com a rocha e não para ele bater na rocha. Ele bateu na rocha porque ele não teve autocontrole. Ele bateu na rocha porque ele não soube controlar a sua emoção. E aí ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Pedro não soube lidar com o quê? Com medo. Por não saber lidar com medo, quase afundou no mar. Jesus pediu para ele vir ao encontro, né, dele, e ele começou a ficar com medo, não soube lidar com esse medo. O medo é uma emoção, tá? O medo é um sentimento. A ira de Moisés também é uma emoção. Ele não soube lidar com medo e acabou afundando. E tudo isso, gente, lógico que está tudo interligado com a nossa fé também, tá? Tudo é uma engrenagem. Eu falo que tudo é uma engrenagem. Então, aqui entra a parte da inteligência emocional, que é a parte que a ciência explica, né? E Arão também, né? Arão não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria e caiu ao fazer o bezerro de ouro. Ele não soube lidar com qual sentimento aí, com qual emoção? Com a impaciência. Ele estava impaciente porque Moisés não voltava logo. Ele estava ansioso, né, digamos assim. E ele não soube lidar com a ansiedade, foi lá e se precipitou. E acabou caindo quando ele fez um bezerro de ouro para as pessoas adorar. E a gente?
quais são as bênçãos que a gente tem perdido por não termos tido inteligência emocional? Você já parou para pensar nisso? Quais bênçãos você não está perdendo por não ter inteligência emocional, por não saber lidar com as suas emoções? Assim como essas pessoas bíblicas não tiveram? Vamos fazer agora um teste de inteligência emocional. É só para vocês refletirem, tá, gente? Como aqui é uma palestra, é mais descontraído, mas geralmente quando eu dou aula mesmo disso, eu entrego um teste para todo mundo fazer. A pessoa faz um teste bem completo e eu entrego um diagnóstico mesmo, para a pessoa saber o nível dela. Mas como aqui a gente está, né, numa palestra, é algo mais rápido, né, mais descontraído, nem todo mundo está com caneta na mão, vamos fazer aqui mesmo só para vocês refletirem, tá? Quero que vocês respondam essas perguntas com toda a sinceridade possível para vocês mesmos, tá? Respondam para vocês mesmos. Você consegue manter a calma e o equilíbrio em situações difíceis e indesejadas? Sim ou não? Só pensa. Responde aí para vocês mesmos. Você consegue manter a calma e equilíbrio em situações difíceis e indesejadas? Pensaram? Depende da situação, né, gente? Depende. Tem situação que é mais complicado, né? Tem situação que já é mais fácil. Segunda pergunta. Você dificilmente se preocupa com coisas que ainda não aconteceram? Quem aqui consegue manter a tranquilidade com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram? Aí aqui a gente está falando da ansiedade, né? A ansiedade é o mal do século. E a ansiedade é o que mais ataca, tem atacado a vida emocional das pessoas. Hoje em dia, a ansiedade é a depressão, né? E a ansiedade está nisso, você se preocupar demais com coisas que não aconteceram. E quando a gente não tem um nível de inteligência emocional elevado, a gente se preocupa demais com coisas que, às vezes, a gente cria na nossa cabeça coisas que nunca vão acontecer. E aí a nossa própria mente, a gente luta, né, contra a nossa própria mente. E olha só para confortar vocês, caso tenha alguém preocupado com algo que ainda não vai acontecer, se tem alguém aqui agora preocupado com alguma coisa que não aconteceu ainda, com medo que aconteça algo, deixa eu te falar, estudos indicam que 80% das suas preocupações nunca vão acontecer, tá? Então, se você tem muita preocupação aí nessa sua cabeça, se você está preocupado com alguma coisa, fica tranquilo, porque 80% disso, estudos indicam, tá? Não sou eu que estou falando. 80% disso nunca vai acontecer, tá? A terceira pergunta. Você tem facilidade em tomar decisões e fazer escolhas? Quem aqui toma decisão super rápido? Tem as pessoas que tomam decisão muito rápido, né? E acabam até sendo um pouco impulsivas, né, por conta disso. Tem as que tomam decisões no momento certo ali, que analisa antes, mas também não demora muito e nem é muito apressado. E tem as pessoas que demoram muito para tomar decisões. E aí a pessoa fica lá pensando. Aí ela já pensou, ela volta, ela pensa de novo. Aí a hora que você acha que a pessoa já tomou a decisão, ela, não, peraí, deixa eu pensar mais um pouquinho. E aí o que acontece no final? Ela não toma decisão nenhuma. Aí já passou do tempo de tomar decisão, e aí a vida já levou, né? Você vai deixando a vida levar, e aí a decisão já se tomou sozinha, e você não precisou decidir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu, gente? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque a dificuldade em tomar decisões, ela significa uma certa insegurança nossa. Então, se a gente tem dificuldade para tomar decisão, é porque a gente está inseguro de algo. Então, essa insegurança pode te atrapalhar na tomada de decisões. E aí precisa atrapalhar o quê? A insegurança. Por que você está inseguro para tomar essa decisão?
Talvez seja falta de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você se conhecer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas o autoconhecimento é você se conhecer, olhar para dentro de você e saber o que você quer da vida, saber quem é você, saber identificar suas emoções. Então, quando você se conhece, você sabe o que você quer. E aí você não vai ter dificuldade para tomar decisão. Porque você sabe se aquela decisão está ou não relacionada com o seu objetivo, com o seu propósito de vida. E aí você consegue se tornar uma pessoa mais segura. E aí você vai decidir com mais rapidez. A quarta pergunta, ó. Você consegue interpretar claramente os seus sentimentos? Saber o que você está sentindo? Você consegue dar nome aos seus sentimentos? Você é aquela pessoa que, quando acorda, não está muito bem. Quem aqui nunca acordou num dia, né? A gente não acorda muito bem, a gente está meio ruim, a gente está meio para baixo, desanimado. E aí a pessoa te pergunta, nossa, mas o que aconteceu com você? Por que você está assim? Ah, não sei. Não sei o que eu estou sentindo, só não estou bem. Mas não sei porquê, não sei o que é, não sei. Isso aí demonstra uma falta de autoconhecimento muito grande. Porque toda emoção que a gente sente, ela não vem do nada, tá? Sempre tem um gatilho. Sempre tem um gatilho, sempre tem algo que ativa essa emoção. Sempre vai ter alguma coisa que vai ativar essa emoção. E quem se autoconhece sabe dar nome às emoções. Então, a pessoa ela fala, eu não estou bem hoje, estou me sentindo assim porque aconteceu tal coisa. É diferente. É diferente quando você pode já fazer, se quiser já ir fazendo. É diferente quando você sabe interpretar o que você está sentindo. Alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta? Tem um internauta aqui do YouTube, a Joselane Benedito. Ela quer saber como desenvolver a inteligência emocional com práticas diárias. Desculpa, como é o nome dela? Joselaine? Joselaine. Oi, Joselaine, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco, viu? Então, como desenvolver, Joselaine, essa famosa inteligência emocional, né? Eu vou trazer aqui para vocês. Então, durante a palestra, eu vou dar várias dicas, tá? De como desenvolver a inteligência emocional. Então, fica ligadinha aí que eu vou falar tudo isso, vou trazer a solução aqui para vocês. Mas o primeiro passo, Joselaine, e para vocês, gente, só para vocês entenderem, a gente até começou a falar sobre isso, o primeiro passo é o autoconhecimento. É você dar nome às emoções. É o primeiro passo. Sem você saber o que você está sentindo, sem você dar nome às suas emoções, você não vai conseguir avançar no desenvolvimento da inteligência emocional. Você precisa se conhecer muito bem para saber o que você está sentindo, por que você está sentindo aquilo, o que aconteceu que te deixou assim, porque só quando você conhece é que você vai conseguir dominar aquilo. E aí entra a outra parte, né, que é a parte do que você vai fazer com isso que você está sentindo. Mas o primeiro passo é isso, é você se conhecer, é o autoconhecimento. E como que desenvolve o autoconhecimento? Se observando mais, parando mais para refletir. Sabe por quê, gente? A gente vive aqui, nosso dia a dia é uma correria. A gente corre para um lado, corre para o outro, a gente não para pensar nessas coisas. Dificilmente alguém tem a mania de parar e pensar nesse tipo de coisa. E a nossa vida é assim, a nossa vida é corrida, né? Corre para um lado, corre para o outro, a gente vive no piloto automático. Essa é a realidade. Parece que aperta um botãozinho ali e a gente vira um robô, né? E ninguém para pensar nesse tipo de coisa. Então, qual que é a prática no dia a dia? Separar um tempo do seu dia para pensar nisso, para pensar em você. Quem eu sou? O que aconteceu no dia de hoje que eu fiquei chateada? O que aconteceu no dia de hoje que me deixou feliz? Começa a olhar para dentro de você, né? Começar também a pensar, gente, quais são suas qualidades. Quem aqui sabe me responder de bate-pronto aqui 3 qualidades suas? Alguém se arrisca? É algo que a gente tem que ter na ponta da língua. Pelo menos 3 qualidades, 3 pontos fortes. Quais são suas dificuldades?
quais são os seus pontos fracos, começar a responder essas perguntas e se observando cada dia mais. Quanto mais você se observa, mais você aprende sobre você e mais você consegue controlar as suas emoções. Essa é a resposta para a pergunta. Tem muito mais coisa, né? Se eu for ficar falando aqui, gente, nós vamos ficar a semana toda. Mas o primeiro passo é esse, tá bom, Joselaine? Qualquer dúvida que você tiver, depois explica aí para a gente, coloca aí se a sua dúvida foi sanada, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Obrigado. Essa questão das 3 qualidades, isso aí você tem que ter uma certeza, porque você, enfim, tem essa certeza, porque você faz, e as pessoas veem isso também, as pessoas falam essas 3 qualidades de você, seria isso ou não? É isso mesmo. É você saber quem você realmente é. O autoconhecimento, gente, é a gente se olhar da forma como a gente realmente é. E não a forma como os outros me veem, e não a forma que eu acho que eu sou. O que eu falo? Contra fatos não há argumentos. Por exemplo, eu uso sempre esse exemplo que fica mais fácil para entender. Se eu fosse falar aqui uma qualidade minha para vocês agora. Uma qualidade minha é que eu sou comunicativa. Eu me comunico muito bem com as pessoas. Muita gente entende isso e fala, nossa, mas não é arrogante da minha parte falar uma qualidade minha? Não, se você está falando a realidade. Não, se você... eu não estou aqui me mostrando, né? Eu sou comunicativa, eu falo com todo mundo. Não é assim também, né? Não vamos também ser arrogantes, né? Mas caso alguém pergunte, Bia, qual que é uma qualidade sua? Você responde naturalmente, a pessoa te perguntou. Eu sou uma pessoa comunicativa. E é o que eu falo, contra fatos não há argumentos. Vocês estão vendo que eu sou uma pessoa comunicativa. Então, eu estou me vendo como eu realmente sou. E não o que eu acho de mim. Porque se eu não tivesse uma boa imagem de mim mesma, talvez eu não enxergaria essa qualidade em mim. Talvez o outro enxerga e eu não. Por isso que eu falo, o diálogo interno é tudo. A maneira como você fala com você mesmo é tudo. Porque você tem que se olhar da forma que você realmente é, com os talentos que Deus te deu, com as qualidades que Deus te deu. Deus não deixou ninguém sem qualidades, sem talentos. Deus não deixou ninguém sem dons, sem pontos fortes. Deus deu talentos para todo mundo, qualidades para todo mundo, só que você tem que enxergar. Você tem que saber enxergar. E, com certeza, as pessoas também vão enxergar. Seria isso. É você se olhar no espelho e se ver como você realmente é. Eu sou isso. É a sua versão real, né, de você. Seria isso, essa questão das qualidades. Porque hoje, gente, eu atendo muitas pessoas com insegurança. E as pessoas, elas não se veem da forma como elas realmente são. Infelizmente. A maioria das pessoas, elas têm uma visão negativa delas mesmas. Então, elas não enxergam, elas só enxergam defeitos. É muito mais fácil para a gente enxergar nossos defeitos, nossas limitações. Mas é muito difícil a gente enxergar nossas qualidades. E Deus está o tempo todo mostrando para a gente. Deus está o tempo todo tentando te mostrar naquilo que você é bom, aquilo que você faz bem, aquilo que você é. Por isso que eu falo, se observem mais e peçam para Deus também esse direcionamento. Para quem não sabe, se sente perdido, peça para Deus. Fala, Senhor, revela os meus talentos, revela os meus dons, revela as minhas qualidades, porque eu quero saber e eu quero ser usada. E, gente, não tenha dúvidas de que Deus vai te mostrar. A autoestima está ligada com a inteligência emocional, as duas? Com certeza. Com certeza, a autoestima está totalmente ligada com a inteligência emocional. Por quê? Não dá para separar a inteligência emocional do autoconhecimento, né? E a autoestima, ela está ligada a isso, a forma como você se vê. Então, ela está ligada com o seu autoconhecimento. Quanto mais você se conhece da forma correta, né? Quanto mais você se vê como mais você se vê da forma que você realmente é, mais autoestima você vai ter também. Porque você vai estar enxergando, né, aquilo que você é boa, né, aquilo que você tem de bom dentro de você.
Então, está totalmente ligado, sim, com a inteligência emocional. Pessoas com alto índice de inteligência emocional têm autoestima muito elevada, viu? Mais alguma dúvida, gente? Obrigada. Só para a gente se inspirar, você falou de alguns personagens bíblicos que não tiveram inteligência emocional. Eu não quero te complicar perguntando qual personagem você diria que tem, mas você acha que Jó foi uma dessas pessoas que que teve, né, inteligência emocional? Eu acredito que sim. Sim, porque no caso de Jó, gente, foi bem complicado ali, né? E eu acredito que se ele não tivesse tido, Deus não teria entregado depois todas essas bênçãos para ele. Lógico que eu acredito que teve alguns momentos ali que foi mais difícil, né? Teve alguns momentos ali que ele quase, né? Mas, para passar pelo que ele passou e falar que ele não teve inteligência emocional, não tem como. Agora, quem teve muita inteligência emocional também, Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando eles foram açoitados, eles estavam, né, eles apanharam demais, foram presos, estavam amarrados no tronco, com ferimentos, com dor no corpo, depois de ter sido super agredidos, eles estavam fazendo o quê? Louvando, cantando, dando glória a Deus. Isso, para mim, é o maior sinal de inteligência emocional. E Jesus também, né, gente? Jesus era o mestre em inteligência emocional. Não tem nem o que falar. Mas, algum comentário, pessoal? Tá vindo o microfone. Bem, com relação à nossa questão emocional, então a nossa fé, ela influencia muito nessa questão. A gente, como cristão, entende, né? Sim. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos ouvem com relação a isso. Com certeza, gente. A nossa fé tem tudo a ver com a nossa inteligência emocional. Porque nesse caso mesmo, né, de Paulo e Silas, eles tiveram muita fé nesse momento. Por quê? A sua fé te deixa tranquilo, né? A sua fé te tranquiliza. Então, quando você tem fé, você não se preocupa, você sabe lidar com essa ansiedade do que vai vir. Um exemplo só que eu estou dando, tá, gente? Tem vários exemplos, mas um deles é isso. Por exemplo, quando eu tenho fé, eu não fico me preocupando com o que está por vir. Eu lido muito. Talvez eu tenha, assim, a ansiedade, né? Quem nunca aqui passou por esses momentos de ansiedade? Mas quando você tem fé, aquilo te tranquiliza. Porque você sabe que Deus está cuidando. Então, a fé não é você acreditar que tudo vai dar certo, é você saber. Se você já sabe que vai dar tudo certo lá na frente, isso te tranquiliza. E a inteligência emocional não tem como separar ela do Espírito Santo. Não tem como. Quem tem o Espírito Santo, quem anda lado a lado com o Espírito Santo, tem inteligência emocional. Porque é o que está lá em Coríntios, né, os frutos do Espírito. Gálatas, confundi. Então, em Gálatas, né, os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? A mansidão. Tudo que fala ali, gente, inteligência emocional. Então, se você tem o Espírito Santo com você, não tem como não ter inteligência emocional. É um caminho. Mais algum comentário? Vou prosseguir aqui, então. Eu não lembro se eu já tinha perguntado, mas vamos lá de novo. Você consegue interpretar claramente seus sentimentos? Você consegue saber o que você está sentindo? O autoconhecimento. Saber o que você está sentindo. Saber as suas emoções, né? Qual é o nome dessas emoções? E a quinta, você tem paciência com as pessoas, aceitando suas limitações e erros? Essa parte é difícil, né, gente? A parte que entra no lidar com os nossos sentimentos é até mais fácil, né? Agora, lidar com as pessoas fica um pouquinho mais difícil. Mas também está ligado à nossa inteligência emocional. A gente precisa, sim, ter paciência com as pessoas e aceitar que as pessoas têm limitações,
aceitar que as pessoas também erram e aí ter inteligência emocional para lidar aí com as situações, né, com essas pessoas. E eu quero que vocês reflitam sobre essas questões que eu fiz. Quais pontos estão causando impactos negativos na sua vida? Será que a falta de inteligência emocional está causando algum impacto negativo na sua vida? Mais perguntas. Mais uma pergunta, agora está no particular, então a pessoa pediu para não falar o nome, mas ela pergunta aqui, empatia e inteligência emocional, qual a relação entre os dois? A relação é total, porque um dos pilares da inteligência emocional é a empatia, tá? E a gente vai falar aqui também. Eu trouxe aqui o tema só de empatia para falar sobre isso, mas tem tudo a ver. A empatia está muito ligada, é um dos pilares da inteligência emocional, é a empatia. A segunda questão. Quais resultados a falta de inteligência emocional está trazendo para a sua vida profissional, pessoal e espiritual? Quais resultados a falta dessa inteligência emocional tem trazido para a sua vida? E a terceira, quais pontos você está determinado e comprometido em melhorar? Você está determinado a melhorar? Você quer melhorar a sua inteligência emocional? Quem aqui quer melhorar? Eu também. A gente tem que estar sempre melhorando, a gente tem que estar em constante evolução, gente. Então, a gente sempre vai ter algo para melhorar, né? Nós somos seres imperfeitos, nós somos falhos, então a gente sempre vai ter alguma coisinha ali para melhorar. E a gente tem que estar sempre buscando conhecimento para melhorar. Então, eu dou até parabéns para vocês que estão aqui hoje, porque dificilmente as pessoas se interessam por esses temas. É um tema que a maioria das pessoas não buscam conhecimento para se tornarem pessoas melhores. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês buscam esse conhecimento e vocês fazem parte da minoria. E parabéns, tá? Parabéns por isso. Como você compreende e lida com as suas emoções no dia a dia? Uma pessoa com saúde emocional consegue lidar com sentimentos como tristeza, ansiedade, frustração e encontrar equilíbrio entre eles. Então, vamos falar um pouco. Aqui, durante a palestra, a gente vai falar um pouco sobre sentimentos, sobre emoções, tá? A gente vai dar nome a tudo isso. No dia a dia, é comum surgirem situações inesperadas que podem despertar emoções negativas. Porém, é preciso saber trabalhá-las. Então, não tem como você evitar de sentir. Você não vai estar imune a isso. Não tem como. Nós somos imperfeitos. E não tem como. A gente vai sentir emoções negativas. Mas o segredo está, o que você vai fazer com elas? Como você vai lidar com essas emoções? Quando essas emoções ultrapassam o limite, começam a interferir na rotina, nos afazeres, nos relacionamentos. E isso indica que está na hora de fortalecer a sua saúde emocional. Só para vocês entenderem, os 3 pilares para você entender a inteligência emocional são esses, né? Eu tenho que pensar, elas, quem são elas? As emoções. Quais são essas emoções, né? Para que eu possa dar nome a elas. Como eu lido com essas emoções. E o outro, como eu me relaciono com as emoções das outras pessoas. Então, são essas 3 coisas, tá? É as minhas emoções e as emoções da outra pessoa. E as emoções, elas têm nome, tá? Dentre as emoções mais comuns, o médico e psiquiatra Eric Berne descreveu que o ser humano tem 5 emoções autênticas, sendo o medo, a alegria, o afeto, raiva e tristeza. Essas são as 5 emoções principais. Dessas 5 emoções é que vai sair o restante das outras emoções, tá? Essas são as emoções base. Então, a base das emoções. Por exemplo, o medo pode vir uma angústia. Do medo vem uma angústia. A angústia é uma emoção que ela é derivada do medo, que é a emoção básica, tá? E aí tem emoção secundária, terciária, tem muita teoria para frente aí. Mas só para vocês entenderem, essas são as 5 emoções básicas.
Então, no mínimo, você tem que saber identificar quando você está sentindo essas 5 emoções, no mínimo. Você tem que saber se é medo, se é tristeza, se é afeto, se é raiva, se é alegria. Você tem que saber identificar. E aí foram acrescentadas mais 2 emoções, que é o nojo e a surpresa. O nojo e a surpresa também são considerados agora emoções base. Então, são 7 emoções base, tá? E, assim, é bom a gente entender que nem sempre são emoções ruins, tá? Por que essas emoções existem? Para nos proteger. Por que o medo existe? Existe o lado bom do medo. Já imaginou se a gente não tivesse medo de nada? Já imaginou se eu atravessasse a rua aqui sem medo de um carro me atropelar? Então, o medo... Pensou se eu pulo numa piscina sem saber nadar, sem medo? Então, o medo existe para proteger a gente. Assim como o nojo também. Todas essas emoções, elas existem para a gente utilizá-las, sim, mas da forma correta. Então, por isso que eu falo, não significa que você não vá sentir essas emoções. Todos nós vamos sentir. A gente sente essas emoções o tempo todo. Mas você tem que saber lidar com elas e usá-las adequadamente. Usar a seu favor, né? E não contra você. É esse o segredo da inteligência emocional. Você vai usar o medo para te proteger, não para te travar. Essa é a diferença. E estudos indicam que a gente precisa de 3 emoções positivas para uma negativa, para que a gente viva feliz, pleno e realizado. Então, eu preciso de 3 emoções positivas para uma emoção negativa. Se acontece o inverso, se eu estou tendo mais emoções negativas durante o meu dia do que emoções positivas, o que acontece? Eu entro no estado de ansiedade, de depressão. Aquilo se transforma em uma doença. Então, a minha saúde mental vai ficando lá embaixo. Então, o importante é o quê? Que você experimente mais emoções positivas do que emoções negativas, tá? 3 para 1. Por quê, gente? Porque a gente tem 2 atratores emocionais. A gente tem o atrator emocional positivo, que é ativado quando a gente sente emoções positivas, e o atrator emocional negativo, que é ativado quando a gente sente as emoções negativas. Quanto mais eu ativo o meu PEA, que é meu atrator emocional positivo, mais feliz, mais pleno eu vou me sentir. E quanto mais eu ativo o meu atrator emocional negativo, pior eu vou me sentir. Aquilo vai me causando ansiedade, vai me trazendo momentos de tristeza, de depressão, até desencadear uma doença. E aí, na psicologia positiva, o termo que é utilizado é o definhamento. A pessoa ela vai definhando até chegar, cair aí numa depressão profunda, né? Então, quanto mais você ativar o seu PEA, mais bem-estar e mais qualidade de vida você vai ter. Então, pensem que vocês têm que experimentar mais emoções positivas do que negativas. E tem como a gente induzir essas emoções, tá? As emoções elas acontecem de forma natural do ambiente externo. Acontece alguma coisa que me deixou feliz aí, ou triste, né, de acordo com o ambiente externo. Ou eu posso provocar uma emoção positiva. Eu tive até uma ideia, vou fazer um exercício com vocês sobre isso. Ai, obrigada. Vou deixar aqui em cima mesmo, fica mais fácil para eu pegar. Eu vou até fazer um exercício com vocês, tá? Depois, para a gente ativar aí uma emoção positiva. Mas depois, vamos ver, não sei. Vou falar em outra parte. Então, a gente consegue induzir essas emoções. Então, primeira coisa, gente, para desenvolver a inteligência emocional, estou falando tanto, né? Mas como desenvolver? Como que eu desenvolvo? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é esse, dê nome às suas emoções. Saiba o que você está sentindo. Aqui eu trouxe até um exemplo, né? Uma situação. Vamos supor que eu estou certa, né? Estou dirigindo e o motorista me xingou no trânsito. Quem já passou por isso? O que a gente sente na hora? Raiva, né? Poxa, a gente está certo.
Não é porque a gente é filho de Deus que a gente não vai sentir raiva, gente. Está tudo certo. A gente é ser humano, né? Não tem como não sentir raiva, não tem como não ficar irritado. Poxa, você está certo, você não fez nada. Além de você estar certo, a pessoa que estava errada ainda te xingou, né? Poxa. Então, você tem que dar nome. Dê nome à sua emoção. Aconteceu isso comigo? A pessoa me xingou, estava errada? O que eu estou sentindo? Qual é a emoção que eu estou sentindo? Ah, estou sentindo raiva, estou sentindo irritação. Começa a dar nome. Começa a prestar mais atenção em você e dar nome às suas emoções. E quando você não souber o que você está sentindo, fecha os olhos, vai para o seu quarto, tranca a porta e começa a refletir. Começa a olhar para tudo que aconteceu, começa a pensar no dia anterior, começa a pensar qual foi o momento que esse humor mudou, que teve essa mudança de humor, quando que ocorreu essa mudança de humor, e começa a pensar o que pode ter acontecido que te deixou assim e o que realmente você está sentindo. É parar, não tem muito segredo, gente, é parar, fechar os olhos e olhar para dentro. Né? Olhar para dentro, que é o que a gente não faz. A gente não tem essa mania de olhar para dentro. A gente olha para tudo que é lado, menos para dentro. A gente não se autoconhece. Então, eu quero que hoje esse seja o primeiro ensinamento de vocês. Autoconhecimento. Comecem a olhar mais para vocês, para suas emoções. E aí é onde entra, né? O autoconhecimento já está aqui. Porque, gente, quando eu me conheço, depois, o primeiro passo, dar nome às emoções. O segundo passo é o quê? O que eu vou fazer com essa emoção? Então, estou lá no trânsito, né? O abençoado, né? Filho de Deus, porque ele também é. Ele me xingou. E eu estou me sentindo irritada e com muita raiva. Quando eu me autoconheço, eu sei o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer com essa raiva? E aí eu vou conhecer o quê? Qual é o limite que eu vou ultrapassar essa linha do autocontrole. Porque sempre tem um limite ali. Sempre tem uma linha que vai fazer com que eu ultrapasse o controle e tenha uma ação. E quando eu me conheço, eu sei qual é esse limite. Por exemplo, vamos supor que eu não saiba, que eu não tenho esse autoconhecimento. A hora que eu vi, eu já xinguei de volta. Aí complicou. Aí complica, né? Xinguei ele de volta, aí você já coloca a mão na cabeça e fala, nossa, Senhor, o que eu fiz? Eu sou um cristão, não posso xingar no trânsito. Agora complicou porque não teve o autoconhecimento de saber quando esse limite foi ultrapassado. Porque tem um limite, gente. Então, quando você se conhece, você sabe sentir qual é o exato momento que você vai partir para a ação. E quando você sabe qual é esse exato momento que você vai partir para a ação, você tem que tomar uma atitude. Ou você fecha os vidros do carro, ou você liga uma música, aí é com você. Aí você vai ver qual é a ação que você vai tomar, para que você não ultrapasse esse limite. Agora, se você não sabe qual é o momento que você vai perder o controle, se você não conhece esse limite, que você não sabe onde está essa linha, você acaba ali agindo por impulso e aí já era, né? E não tem como. Então, o segundo passo é esse, saber qual é o seu limite. Quando você sente que você vai perder o controle, você tem que usar o lado racional do cérebro. E aí eu tenho um exercício para isso. Esse exercício é o seguinte, eu sei que é um exercício bobo, tá? Mas é muito utilizado até mesmo para quem tem ansiedade e é muito eficaz, tá? Você vai respirar fundo e você vai fazer o quê? Se você está tomado pela raiva, qual lado você está usando do cérebro? O lado da emoção. Ou seja, o seu lado racional está paradinho, você não está usando ele, você está usando só o lado da emoção. O que você tem que fazer para ter o equilíbrio? Usar o lado racional. E como que você usa o lado racional no momento que você está perdendo o controle? Você para, você tem que conhecer esse limite. Você conhecendo o limite, você vai parar, você vai pensar, não, eu estou perdendo meu controle aqui. Você vai respirar e você vai fazer esse exercício. Você vai, sei lá, olhar. Vou olhar aqui 3 objetos na cor bege.
a cortina, a gente tem o banco de madeira, né, meio bege, a gente tem o púlpito ali, que é meio bege também, a gente tem a cor das paredes. Estou usando meu lado racional, tá? Por isso que eu falo, parece ser um exercício meio bobo, mas me faz usar o meu lado racional do cérebro. E aí você deixou o lado da emoção um pouquinho para lá. Você já equilibrou, entendeu? É uma forma, gente, de forçar esse equilíbrio entre o lado racional e emocional. Porque quando você está perdendo o controle, você está tomado pela emoção, você está usando só o seu lado emocional. O que você tem que fazer? Usar o outro lado. Usar o lado racional, para que você não perca, né, esse equilíbrio entre um e outro. E aí você faz esse exercício. Você está lá no trânsito, o cara acabou de xingar, você já percebeu que você está quase ali no limite de xingar ele de volta, você começa a olhar, deixa eu ver, quais são os objetos verdes aqui? É a árvore, tem a árvore que é verde, tem a fachada do muro que é verde, tem tal coisa que é verde, e segue a vida. A hora que você seguir a vida, o cara já foi embora. Então, é isso. Tem esse exercício também que ajuda muito, tá? Eu sei que parece ser um exercício meio fútil, mas dá muito resultado. Porque você tira toda a atenção que está do lado emocional e foca no lado do raciocínio. Tem gente que, dependendo da situação, quando é uma coisa que não é um momento pontual ali, situações que dá, tem pessoas que eu recomendo até fazer conta. Comece a fazer conta. Comece a somar. Quanto que é 10 mais 17? Quanto que é 11 mais 15? Porque aí você vai usar o seu lado racional. Você vai deixar o seu lado emocional um pouco de lado e vai usar o lado racional e você não vai perder o controle. Porque o que te faz perder o controle não é seu lado racional, é seu lado emocional. Deu para entender isso, gente? Esse exercício, deu para entender? Você falando do trânsito, né? A gente que é motorista, realmente acontece muitas coisas. Isso serve também do lado questão conjugal, por exemplo, né? Com certeza. Porque numa discussão ali entre o casal ou duas pessoas, se nós for usar só o lado realmente emocional, a gente vai perder a cabeça. A gente vai falar o que não deve, vai fazer o que não deve, enfim, seja isso no relacionamento, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Isso é uma questão de vida mesmo, né? Eu entendi isso. Exatamente. É isso mesmo, gente. Então, tá lá, numa briga, numa discussão, que você vai perder a cabeça, vai perder o seu autocontrole, já vai começar a descarregar tudo em cima da esposa ou em cima do marido. Para, dá uma respirada, vai lá. Coisa de louco, parece, né? Mas funciona. Faz umas continhas, começa a usar seu lado racional para você não brigar. Começa a ver umas cores, assim, o que tem aqui na sala que é branco? Começa a ver, tem a parede branca, tem o rack que é branco, tem, sei lá, um objeto branco. Começa a forçar o seu lado racional, para você não perder o autocontrole. É isso, esse é o segredo, gente. Essa atividade ela é muito eficaz. Mas, para isso, você precisa ter o autoconhecimento. Você precisa saber quando você vai perder o controle. Porque existem 3 estágios da inteligência emocional. O primeiro estágio é quando a pessoa ela não sabe que ela perdeu o controle. Ela acabou, né, perdendo o controle ali, ela não sabe que ela precisa de mais inteligência emocional. Então, com essa pessoa não tem muito o que fazer, né? Ela está certa sempre, ela não entende, ela acha que ela está certa mesmo gritando, esbravejando, e aí é complicado. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando a pessoa ela reconhece que ela precisa de ajuda, ela reconhece que ela perdeu o autocontrole e ela sabe que ela precisa mudar, mas ela ainda não consegue mudar. Ela ainda precisa ter mais autoconhecimento para saber qual é o momento dela entrar em ação ali, qual é o momento que ela vai explodir, né, digamos assim. E o terceiro estágio é a pessoa que ela se conhece muito bem e ela sabe qual é o momento, qual é esse limite, né? Qual é essa linha, quando é que essa linha vai ser ultrapassada, e ela sabe agir antes que isso aconteça. Ela toma uma atitude, ela toma uma ação, que seja esse exercício ou que seja outra coisa. Tem gente que, dependendo da situação, sai e vai caminhar. Né? Então, aí é com você.
eu falo, a gente é individual. Nós somos únicos, né? Nós somos indivíduos. E aí, cada um funciona de um jeito. Tem pessoas que, na hora que vai perder o controle, preferem, sei lá, vai sair, vai dar uma caminhada para espairar a mente. Aí é com você. É você que tem que saber o que você vai fazer no momento que esse autocontrole está para... No momento em que essa linha aí vai ser ultrapassada. É você que tem que saber o que você vai fazer nesse momento. Então, pensem nisso. Mas esse exercício funciona muito bem, viu? Testem. Testem porque dá certo, viu? Então, esses são os primeiros passos, tá, gente? Tem umas dicas também que eu trouxe. Tem mais dicas que eu trouxe para a gente conseguir também lidar melhor com as nossas emoções. Então, vamos falar primeiro do eu, né? Tem os 3 pilares. Eu, a gente já falou delas, né? A gente falou das emoções. Agora, a gente vai falar do eu e do outro. A autopercepção, que é isso que eu já acabei de falar, você se autoperceber. A autopercepção é o caminho para que possamos identificar e entender nossos estados emocionais no momento que nossas emoções são ativadas. Outra coisa, gente, só para vocês entenderem. Tudo começa onde? No meu pensamento. Então, tudo começa na minha mente. Então, como que acontece, né, esse gatilho? Esse gatilho ele é ativado, é acionado um gatilho no nosso cérebro que causa um pensamento. Esse pensamento é o que vai gerar uma emoção, um sentimento. Esse sentimento vai me gerar uma ação. Vai fazer com que eu tome uma ação. E essa ação vai me fazer ter um resultado. Então, olha só que interessante. Todos os resultados que você teve na sua vida, eu não digo todos, mas a maioria, começaram onde? Na sua mente. Começaram no seu pensamento. Mais uma perguntinha aqui dos internautas. Ter o hábito de escrever nossas emoções pode ajudar-nos a se conhecer melhor? Com certeza. É um dos exercícios também que a gente passa, tá? Para adquirir uma melhor inteligência emocional. Escrever. Escreva suas emoções no papel, escreva o que você está sentindo, né? Hoje eu não sei como que tá, mas antes, né, as jovenzinhas antigamente tinham um diário, escreviam tudo no diário. Com certeza, essas pessoas que escreviam tudo no diário, e eu fazia isso também, gente. Quem nunca, né? Então, essas pessoas que escreveram tudo no diário, com certeza são pessoas que se conhecem muito bem. Porque escrever é poderosíssimo para isso. Então, está corretíssima essa pergunta. Escrever suas emoções num papel ajuda e muito, tá? É um dos exercícios mais poderosos, porque você vai se autoconhecendo ali. Você vai transferindo a sua emoção para o papel. Não tem como não se autoconhecer dessa forma, né? Perfeito. E aí, fazendo isso, né, até complementando o que está escrito aqui, você consegue fazer escolhas mais conscientes acerca das suas reações e respostas a estímulos externos. Você consegue escolher com mais consciência o que você vai fazer com aquela emoção, qual é a ação que você vai tomar. E, além disso, podemos antever estados emocionais através de sinais corporais também. Então, às vezes, porque toda emoção ela gera uma reação física na gente. E aí, às vezes, o coração palpita, né? Tem gente que fica com o coração palpitando, com suor nas mãos, tudo. A linguagem corporal nossa é tudo, né? E você percebendo, tipo, minhas mãos estão suando. Por que que minhas mãos estão suando? Porque provavelmente eu estou nervosa, estou com medo. Começar a se auto-perceber mesmo. E aí, voltando para o que eu estava falando, né? Dos pensamentos. Com que você tem alimentado os seus pensamentos? Porque a maioria dos resultados que você tem hoje na sua vida, sejam eles positivos ou negativos, vieram dos seus pensamentos, tá? Todo resultado que você tem, não vou falar todo, né? Vamos falar corretamente, a maioria. A maioria dos resultados que você tem na vida vieram do seu pensamento. Eles começaram no seu pensamento. Porque o pensamento,
ele gera uma emoção, um sentimento, que se transforma numa ação, que se transforma num resultado. Então, é algo interessante também para a inteligência emocional, é isso. Com o que você tem alimentado os seus pensamentos. Se você só alimenta os seus pensamentos, se você só alimenta a sua mente com coisas ruins, como que você quer ter inteligência emocional? Não tem como. O que você está deixando entrar na sua mente? O que você está deixando entrar dentro da sua casa? O que você tem escutado, o que você tem ouvido? Tudo isso, gente, vai impactar diretamente nos seus resultados. Nos resultados que você vai ter. E olha só, na nossa mente, a gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. Isso fica para uma outra oportunidade, né, muito complexo para explicar para vocês. Mas a gente tem o consciente e o subconsciente. O subconsciente, ele entende tudo ao pé da letra. Tudo que você ouve, o teu subconsciente, ele está entendendo ao pé da letra. Só para vocês entenderem. Eu uso bastante esse exemplo que eu acho mais fácil para explicar. Mas quando eu falo que alguém é podre de rico, o que eu estou falando? Que a pessoa tem muito dinheiro, né? O meu consciente sabe disso. Que quando eu falo podre de rico, eu estou dizendo que a pessoa tem muito dinheiro. O meu inconsciente não. O meu subconsciente está entendendo o quê? Que a pessoa que é rica é podre. E, às vezes, a partir do momento que o meu subconsciente entende isso, isso pode criar uma crença na minha mente, e essa crença pode até me impedir de ter mais prosperidade na vida. Só um exemplo, tá? Para vocês entenderem como funciona o nosso subconsciente. Então, dependendo das músicas que você leva para dentro da sua casa, dependendo das coisas que você assiste na TV, os filmes que você assiste, tudo que o seu subconsciente está captando, ele está captando ao pé da letra. Você sabe que é um filme, você sabe que é só uma música, o seu subconsciente não. Então, tomem cuidado com seus pensamentos. Tomem cuidado com aquilo que vocês estão deixando entrar na mente de vocês. Não tem como desenvolver inteligência emocional sem cuidar primeiro dos seus pensamentos, que é onde vai surgir os resultados. E aí a gente vai falar agora do outro, né? Como escutar e compreender as emoções do outro. Aí entra o que ela disse, né? A empatia, a pergunta, né, de alguém que eu não lembro o nome, mas falou sobre a empatia, né? E aí a gente vai falar sobre o outro, e não tem como falar do outro sem falar da empatia. Não tem como. E o que é ter empatia? O que vocês acham que é ter empatia? Quero ouvir de vocês agora. O que significa ter empatia? Se colocar no lugar do outro, o que mais? Só isso? Respeitar o pensamento contrário, a ação do outro contrária à minha ação, ao meu pensamento, às minhas atitudes também. Perfeito, também. Alguém mais? Empatia também pode ser uma pessoa totalmente que ela não tem preconceito nenhum ou não tem nada a ver? Tem a ver, sim. O não julgamento faz parte da empatia. Está dentro da empatia, entra na parte do não julgamento. Uma pessoa que ela tem muita empatia, ela não julga. Ela olha para as pessoas sem julgamento. Então, ter empatia não é somente se colocar no lugar do outro. Até mesmo, gente, se a gente for levar ao pé da letra, ninguém consegue se colocar no lugar do outro, sabia? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. É que eu adoro, sabe, ficar refletindo, ficar filosofando as coisas, eu sou dessas. Mas se você for parar para pensar, eu, Bianca, nunca vou conseguir me colocar no lugar do outro. Por quê? O outro, ele teve uma vida completamente diferente da minha. A minha vida foi totalmente diferente da dele. As minhas experiências foram totalmente diferentes da dele. Então, nem sempre eu vou conseguir me colocar no lugar dele. Porque ele teve as experiências dele. E só ele sabe o que ele sentiu. E
como que eu, que não passei por aquilo, vou conseguir me colocar no lugar dele, se eu não passei o que ele passou? Se eu não calcei os sapatos dele e vivi a vida dele? Não tem como. Então, a gente não pode deixar a empatia ser somente isso, se colocar no lugar do outro, é muito raso. A empatia vai muito além disso. A empatia está em você olhar além. Você olhar o que está além do outro. É você olhar para ele e respeitar respeitar ele. Por quê? Porque ele teve uma experiência de vida totalmente diferente da sua. Ele teve uma criação diferente da sua. Ele é um ser humano diferente de você. E, gente, isso é óbvio. Olha só, hoje a gente vive num mundo onde falta muita empatia, infelizmente. Só que olha que óbvio. O que Deus fala para a gente? Deus não fala que a gente é único? Deus não fala que a gente é exclusivo? Nós não somos seres individuais? Ou seja, não existe ninguém nesse mundo igual a mim. Então, por que eu quero que o outro pense como eu? Por que eu quero que o outro goste das mesmas coisas que eu? Por que eu quero que o outro tenha as mesmas opiniões que eu? E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente tenta convencer o outro a ser como a gente quer que ele seja. Mas o outro, gente, é o outro. Deus criou ele do jeito dele. Assim como Deus criou você do seu jeito. Nós somos únicos. E, para mim, a base da empatia está nisso. Para mim, a base da empatia está em você compreender que o outro não é você. Então, você não vai obrigar o outro a ser como você quer que ele seja. Pegando os ensinamentos de Jesus, você acha que o termo compaixão encaixa muito mais quando a gente traz junto da empatia a espiritualidade? Porque a compaixão é além, é isso que você está falando. Não é só eu ver a situação do outro, mas fazer alguma coisa em relação àquela situação. A compaixão anda lado a lado com a empatia. Por quê? Quando eu tenho compaixão, eu consigo sentir, ao menos sentir um pouquinho da dor do outro, né? Na compaixão você consegue isso. Você consegue sentir a dor do outro e sentir com ele, né? Não é somente sentir a dor do outro, mas é sentir com ele, por ele. O que você vai fazer por essa pessoa está ligado à compaixão. Então, ela anda lado a lado com a empatia. Não tem como separar, né? Não tem como separar. É isso mesmo. E olha só, a gente tem mania de apontar para cá, né? Mas é para cá. Olha só, gente, o outro tem uma história, o outro tem valores, ele tem crenças, entendimentos, emoções e necessidades que são só dele. É só dele. A gente não sabe como o outro foi criado, o que foi que ele viu na infância que fez com que ele tivesse determinada atitude. Por que a pessoa age e pensa dessa forma? A gente não sabe o que ela passou lá atrás. Então, como que você vai julgar? Não tem como. Eu não sei qual é a visão de mundo que essa pessoa tem, qual é a percepção dela, como ela enxerga as coisas, eu não sei. Porque ela não é como eu. A empatia não é oferecer ao outro o que você gostaria de receber. Empatia é entender o que o outro precisa. Olha só. Gente, a gente erra muito nisso aqui, ó. Quando a gente tem empatia, até mesmo a compaixão por alguém, a gente quer oferecer ao outro o que a gente faria por nós. E assim, às vezes a gente até fala, né? Tem até uma frase, não sei se eu vou lembrar agora, mas se eu lembrar eu falo para vocês. A gente quer, faça ao outro aquilo que você quer para si mesmo. É isso, né? Inclusive, tem até algo parecido assim, né, na Bíblia, mas é no sentido do amor, né, do cuidado, do carinho. Mas aqui eu estou falando nessa questão de, às vezes, só para vocês entenderem, às vezes o outro não quer. Vou dar um exemplo clássico que a gente vê aqui na igreja, tá?
Às vezes a pessoa está com fome. Você vai lá e você vai oferecer uma oração. Que você gostaria, talvez, de receber uma oração. Essa pessoa ela pode não querer uma oração, ela quer comida. Então, não é você oferecer ao outro o que você gostaria de receber, é oferecer ao outro o que ele precisa, de acordo com a concepção dele, de acordo com a vivência dele, de acordo com quem ele é, e você dá a ele o que ele precisa. E não o que você gostaria de receber, porque você é diferente dele. Se você é diferente dele, como que você vai dar para uma pessoa que você gostaria de receber? A mesma coisa, você vai dar um presente para alguém. E aí você vai dar uma blusinha para alguém. E você olha lá, nossa, eu amo blusa azul. Vou dar uma blusa azul para minha amiga, porque eu amo azul. E eu ia amar receber essa blusinha aqui. Então, vou dar para ela. Você chega lá, você dá presente para sua amiga, ela fala, nossa, azul é a minha cor, a cor que eu mais odeio. Eu não gosto de azul. E aí? Então, entendeu? Empatia é isso. Tirar o olho de você e olhar para outra pessoa. A Joselane, voltou a perguntar aqui, ela pergunta assim, podemos dizer que inteligência emocional não é segurar as emoções, é usar a razão e sentir a emoção? Sim, porque a gente não pode mesmo. Porque, assim, é aquilo que eu falei, a gente não tem como não sentir, né? Então, Joselane, não tem como não sentir. Você vai sentir essas emoções e nem sempre você vai conseguir segurar. Não é segurar, mas você vai usar, sim, ela. Mas usar de uma forma inteligente. Usar essa emoção com sabedoria. Isso é inteligência emocional. E não simplesmente, por exemplo, vamos supor que eu esteja com um projeto que eu queira fazer, mas eu estou com medo. Eu estou com medo. E eu vou segurar esse medo. Por que, em vez de segurar esse medo, usar esse medo para superar esse desafio? Usar esse medo como alavanca, sabe? Usar esse medo para te impulsionar a ir adiante. Não, se eu tenho medo, eu vou me desafiar e eu vou passar por cima desse medo. O medo vai passar? Não vai. Mas você vai com medo mesmo. Então, lidar com as emoções é isso mesmo, Joselane. É você saber usar essas emoções ao seu favor. É isso mesmo. Outro item aqui, gente. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou pelo menos tentar se colocar. Aqui eu coloco pelo menos tentar se colocar, porque nem sempre eu vou conseguir me colocar no lugar do outro, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Às vezes a gente consegue se colocar no lugar do outro, porque a gente já passou por alguma situação que o outro passou. Mas, às vezes, a gente não consegue. Quando a gente não consegue, a gente usa a compaixão para, pelo menos, tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Empatia é escuta e atenção. Ela requer que a gente entenda do que o outro precisa, baseado em quem ele é e no que ele sente. É você tirar os olhos de você e focar os seus olhos aonde? Na outra pessoa. Você vai parar de olhar para você e vai olhar para a pessoa. Isso é empatia. E isso, se utilizado no casamento, é só sucesso, gente. Se os dois tiverem empatia, se os dois souberem fazer tudo isso aqui e entregar o que o outro precisa, porque num casamento vocês vão ver muitas diferenças, né? A gente vê muita diferença entre o marido e a esposa. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. E aí vamos supor, né? Vou dar um exemplo bobo aqui. Vamos supor que o marido ali adora lasanha. E a esposa não gosta muito. Aí, num certo dia, ele decide fazer uma surpresa para a esposa e fazer um almoço para ela. Ele vai lá e faz a lasanha porque ele adora lasanha. Mas ela não gosta. Então, assim, o que ela gosta? Se você não gosta, faça outra coisa para você, mas faça o que ela gosta. Isso é ter empatia. Você agradar a outra pessoa de acordo com o que ela é, não o seu gosto. É você ficar invisível para você mesmo e olhar para outra pessoa. E é uma conexão genuína com a forma com que o outro percebe o mundo. O outro percebe o mundo de uma forma diferente da sua forma de perceber o mundo. Cada um percebe o mundo de um jeito.
A visão que eu tenho de mundo é diferente da visão que vocês têm. E está tudo certo. Está tudo certo. Não vamos brigar por causa disso. Não vamos brigar porque Deus fez a gente único, graças a Deus, né? Quem aqui está graças a Deus? Porque Deus fez a gente único e exclusivo. E está tudo certo. A gente só precisa saber lidar. A gente só precisa resgatar essa informação de que o outro não vai pensar como você. Porque é óbvio, ele é outra pessoa, mas é tão óbvio, a gente se esquece. A gente se esquece aonde acontecem os conflitos de relacionamentos, né? Precisamos aprender a nos responsabilizar por nossos sentimentos e emoções, porque quando deixamos de culpar o outro e olhamos para o que ele sente, o que ele precisa e qual a origem do seu estado emocional, nos tornamos mais empáticos. A gente tem essa mania, sabe, de culpar o outro o tempo todo. A gente não tem autorresponsabilidade. A gente tem essa péssima mania de tudo que aconteceu comigo, é culpa do governo. Não, porque é culpa de sei lá quem. A gente coloca a culpa, se precisar, até no objeto que está parado, né? Tropecei. A culpa é do banquinho que eu tropecei. A culpa não é minha, porque se o banquinho não tivesse nesse lugar, eu não teria tropeçado. Mas quem que colocou o banquinho lá? Aí, né, às vezes foi eu mesma que coloquei, estou lá jogando a culpa no banquinho. Então, a gente tem que perder essa mania de ficar culpando os outros ou as coisas pelo que acontece com a gente. Tudo que acontece com você é responsabilidade sua, tá? Tudo que acontece comigo, a responsabilidade é minha. Assumir a autorresponsabilidade. Você que tem o comando da sua própria vida. É você que tem as rédeas da sua própria vida. Então, é você que está no controle. Para de culpar os outros. E estudos indicam também que pessoas que são mais autorresponsáveis são mais felizes, tá? E têm mais qualidade de vida e bem-estar. E aqui, gente, exercite a gratidão. A ciência comprova. Pessoas gratas são mais felizes. De acordo com pesquisadores da Harvard, a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Fortalece o vínculo interpessoal, auxilia no bem-estar, aumenta a resiliência, reduz o estresse, ajuda a prevenir a depressão e fortalece o sistema imunológico. Então, olha só, tudo isso foram feitos, todos esses benefícios foram a partir de estudos, tá? Que foram descobertos a partir de estudos e pesquisas. E a gente precisa ser mais grato. E a gratidão, ela é, sim, uma emoção. Eu falo assim, gente, que agradecer é diferente de ser grato. Agradecer. Eu posso muito bem estar aqui e falar um obrigada para vocês por esse convite, por estar aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês. Mas será que eu estou grata? Será que eu estou realmente sentindo a gratidão dentro de mim? Isso é ser grato. Não é você falar um obrigado e achar que você está sendo grato. Isso aí é agradecer, isso aí é totalmente diferente. Agora, quando você sente a gratidão, é diferente, vem um sentimento bom, vem uma emoção boa. E aquilo vai ativar, o que eu falei, o seu atrator emocional positivo. E aquilo ativa o seu atrator emocional positivo e você consegue, né, se sentir mais feliz, mais pleno, enfim. Então, eu queria fazer um exercício com vocês agora, para a gente induzir essa emoção aí dentro de vocês. Eu quero que vocês pensem agora num momento ou qualquer coisa da vida de vocês que vocês são muito gratos. Pensa aí. Pelo que você é grato hoje? Pense em alguma coisa que você é grato. Todo mundo conseguiu pensar em alguma coisa? Um momento, uma cena. Pensa numa cena da sua vida que você é muito grato. Agora, vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Todo mundo fecha os olhos. E nós vamos relembrar este momento tão importante, tão especial na vida de vocês, pelo qual vocês são gratos. Então, vamos relaxar. Inspira. Expira.
relaxa. E agora você está voltando nesse momento da vida de vocês. O que está acontecendo nesse momento? O que está acontecendo de tão importante que você está tão feliz e tão grato? Que momento é esse? Olha ao seu redor. Quais são as pessoas que estão com você nesse momento? Como é esse ambiente? Por que você está tão grato? Por que você está tão feliz? Quero que vocês inspirem bem fundo e sintam, enquanto vocês estiverem inspirando, sintam a gratidão tomar conta de vocês por esse momento. Inspira bem fundo. Sente essa gratidão. E solta. Solta e deixa essa gratidão transbordar pelo teu ser. Quanto esse momento é importante para você. Por quê? Você é tão grato por esse momento. Sente, tenta sentir essa gratidão. O que vocês estão sentindo? Agora vocês vão inspirar e expirar mais uma vez. E aos poucos vão abrindo os olhos, vão voltando. Podem voltar devagar. Quem aqui conseguiu sentir a gratidão? Alguém mais? Pode levantar a mão, gente. Quem sentiu? Vocês conseguiram entender o que é você ser grato? Qual é esse sentimento? A gratidão é um sentimento. Então, a gente precisa aprender a ser grato. Isso vai ajudar muito na nossa inteligência emocional. E um exercício que eu passo, que ajuda nisso, é você, todos os dias, antes de dormir, anotar pelo menos 3 coisas pelo qual você é grato. Antes de deitar, né, vai lá, anota, porque anotar tem poder, gente. Anotar tem muito poder. E anota lá, dia tal, 3 coisas que você é grato. Aí você coloca, escreve e faça uma oração ali, agradecendo a Deus por essas 3 coisas. O seu estado emocional vai mudar na hora. Você pode estar triste, se você fizer isso, já vai melhorar o seu estado emocional. Você já vai conseguir ativar o PEA, que é o atrator emocional positivo. E outro detalhe é que não há gratidão sem apreciação. Não tem como agradecer um pôr do sol se eu não apreciar o pôr do sol. Não tem como eu sentir gratidão por um prato de comida se eu não apreciar aquele prato de comida. Então, a gratidão ela anda junto com a apreciação. A gente tem que aprender a apreciar as coisas. Não tem como eu agradecer, ser grato, né, na verdade, por um momento em família, se eu não apreciar aquele momento em família. E isso que vocês acabaram de fazer foi isso, foi apreciar esse momento de gratidão. A gente já está finalizando, tá? Outra dica muito importante para a nossa inteligência emocional. Veja sempre o lado bom das coisas. Quanto mais você ver o lado bom das coisas, mais você vai estar ativando o seu atrator emocional positivo. Pense em alguma situação ruim que aconteceu com você recentemente. E acreditem, toda situação ruim tem um lado bom, tá? Segundo Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, todo momento, por pior que seja, todo acontecimento ruim, por pior que ele seja, tem um lado positivo. E você precisa treinar a sua mente, treinar o seu cérebro para captar esse lado positivo da situação. Qual foi o lado bom desse acontecimento ruim que aconteceu com você? E quais foram os erros que você cometeu recentemente? Qual aprendizado você pode adquirir com isso? Até dos nossos próprios erros, né? A gente precisa ver o lado bom. A gente precisa ver o lado bom em tudo. Passei sem querer. Quais são as características positivas das pessoas ao seu redor? Olha só, outro detalhe. A gente precisa também treinar a nossa mente
para observar as características positivas das pessoas. Por quê? Às vezes, tem pessoas que têm o hábito de focar só no que é negativo. E a gente olha para a pessoa que está no nosso lado, a gente foca só nas características negativas da pessoa. Mas a gente tem que inverter isso. A gente tem que treinar nossa mentalidade para ver as características positivas, para enxergar mais o lado positivo da pessoa do que o lado negativo. Tudo isso, gente, focar no lado bom das coisas é a base da psicologia positiva, tá? Por isso que eu não expliquei no começo o que é psicologia positiva, porque aqui já está explicando. A psicologia positiva é isso. Você focar no que é positivo, ao invés de focar no que é negativo. E isso funciona para empresas, para líderes que têm equipes. Na liderança da igreja, quando você foca no lado positivo das pessoas, você motiva mais elas do que focar no lado negativo. Então, isso é super comprovadíssimo. E os 10 hábitos para você se desenvolver, né? Para você ter uma inteligência emocional produtiva. Primeiro, pessoas que têm inteligência emocional lá em cima, elas estabelecem limites. As pessoas, elas estabelecem limites. A gente tem que aprender a falar não. Aprender a falar não também é um significado de inteligência emocional, sabia? Quem aqui tem dificuldade em falar não? É difícil, né? Mas é algo que a gente precisa desenvolver. Se conectam com pessoas. Então, quanto mais a gente se conectar com pessoas, mais a gente vai melhorar a nossa empatia, nossos relacionamentos, e a gente vai desenvolver nossa inteligência emocional. Se cercam de mentores, tá? Essa questão de se cercar de mentores é o quê? Eu entender, enxergar e ter a humildade para reconhecer que existem pessoas mais evoluídas que eu. E eu preciso dessas pessoas mais evoluídas que eu para me direcionar às vezes. Então, às vezes, eu preciso de um conselho de alguém que eu sei que é mais evoluído espiritualmente do que eu. Então, eu preciso me cercar dessas pessoas. Pensam e olham para o futuro. Aí, essa questão é olhar para o futuro não com aquela ansiedade, né, gente? Mas olhar para o futuro com esse pensamento de que o futuro ele vai acontecer. Tem jeito. Um dia ele vai chegar, pelo menos a gente quer que ele chegue, né? Essa é a realidade. A gente deseja muito que o futuro chegue. E quando ele chegar, você está preparado. Aprendem com os seus erros, é aquilo que eu falei, né? A gente precisa aprender com os nossos erros. Procuram ser mais felizes. A gente precisa, sim, procurar ser mais feliz. Se a gente está se sentindo infeliz, se a nossa vida não está boa, se precisa mudar, poxa, vamos atrás. Eu posso ser feliz e Deus quer que eu seja feliz. Então, se eu estou falando para alguém aqui hoje que se sente infeliz, saiba que Deus está te esperando. Deus está te esperando para te entregar nas suas mãos a sua felicidade. Então, busque. Às vezes, você só tem que fazer a sua parte para que Deus faça dele. Resolvem problemas sem raiva. Difícil, né? Resolver problemas sem raiva. Vamos só mudar um pouquinho? Você pode até sentir raiva, mas você vai usar ela ao seu favor e não contra você. Estão em constante aprendizado. É aquilo que eu falei, a gente tem que melhorar sempre. A gente tem que buscar conhecimento, buscar sempre mais aprendizado para a gente se tornar pessoas cada dia melhores. Focam no positivo, que é o que a gente acabou de ver, da psicologia positiva, e vivem o hoje. Então, vamos viver o hoje, vamos viver o presente, não se preocupar tanto com o que ainda não aconteceu, porque, de acordo com os estudos que eu falei para vocês no começo da palestra, 80% das suas preocupações não vão acontecer mesmo. Então, vivem o hoje, né? Vamos viver o presente. E aqui, para finalizar, gente, Provérbios 25, 28. Olha o que está escrito. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Preste atenção, olha só. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. O que é uma cidade sem muro? Antigamente, naquela época, eles faziam muros nas cidades para que elas não fossem invadidas. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, ou seja, qualquer um entra, qualquer um invade. Então, se você não tem domínio próprio, você é como uma cidade sem muro.
Você vai deixar com que as outras pessoas invadam a sua mente, você vai dar espaço para as outras pessoas invadirem as suas emoções, você vai dar espaço para as pessoas conduzirem as suas ações. É forte isso aqui. E eu não poderia finalizar essa palestra sem mencionar esse versículo para vocês. Então, busquem inteligência emocional, busquem domínio próprio, para que vocês não sejam cidades sem muros, para que vocês não deixem que as suas emoções reflitam o que a outra pessoa está fazendo. O outro é o outro. Eu sou eu. Eu não posso deixar o outro invadir o meu espaço. Eu não posso deixar com que o outro altere as minhas emoções. Isso não sou eu que estou falando. É Deus. Eu não posso ser uma cidade sem muro, onde qualquer um entra. Não permita que qualquer um entre e invada as suas emoções, porque só você tem o controle delas. Só você deve ter o controle delas. Busque inteligência emocional. Então, aqui estão os meus contatos, para quem quiser me seguir no Instagram. Estou sempre postando dicas, estou sempre postando vídeos por lá. Quem quiser me seguir é @BiancaBressan. Quem quiser anotar os meus contatos também. E muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, por terem vindo até aqui. Muito obrigada também para quem está assistindo aí, pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Gratidão mesmo a todos vocês. Estou muito feliz de poder ter compartilhado